Meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre manter sua pedra polida, o maçom, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Santos, sou mestre instalado, pertenço a Augusta e respeitável loja simbólica Harmonia e Concórdia, número 4418, GOB, Rio de Janeiro. Eu peço a todos vocês, após assistir esse vídeo, quem gostar, que curta, se inscrevam no canal também, porque terão novos vídeos, e que compartilhe esse vídeo, que vai nos ajudar muito nessa caminhada. Então vamos lá, vamos falar sobre manter sua pedra polida. O que acontece? O maçom, quando ele entra no grau de aprendiz, e ali ele é uma pedra bruta, uma pedra a ser trabalhada, uma pedra a ser moldada. E ele trabalha na coluna da força, porque a maçonaria ela é muito sábia. E na coluna da força é que você vai precisar realmente de força para você aparar essas arestas, para você moldar essa pedra. Então se faz necessário que ele ali tenha o aprendizado de como utilizar as ferramentas que lhe são dadas, os ensinamentos que lhe são dados, para que ele comece a se polir, a se tornar uma pedra polida. Então ele fica durante um tempo naquela coluna ali, que é a coluna da força, tá? Para que ele, com essa força, ele consiga ultrapassar essa fase da vida maçônica dele. Depois, ele vai para a coluna da beleza, porque essa pedra, depois que ela já está toda moldada, ela precisa ser polida, ela precisa dar beleza a essa pedra. E aí ele passa por um período em que ele começa a fazer esse trabalho. Depois que ele passar por esse trabalho, ele vai para um outro estágio. E esse estágio, qual é? É o estágio que muitos pensam que mais difícil é ele se moldar no início lá. Que muitos pensam que o mais difícil é você trabalhar essa pedra bruta. Mas não é não. Depois que ele chega mestre, que ele vai, digamos assim, ter o trabalho, primeiro ele utilizou da coluna da força, depois ele utilizou a coluna da beleza, e agora ele vai se utilizar da sabedoria. Mas por que esse período eu estou dizendo que é o mais difícil? Porque é o período em que ele, já estando polido, ele tem que usar de toda a sabedoria para manter essa pedra polida. E manter essa pedra polida, que são todas as suas atitudes, é mais difícil do que desbastar e do que polir. Por isso que é mais difícil. Porque ele, diante de tudo que lhe foi ensinado, de tudo que foi passado para ele tem uma responsabilidade maior, ele tem que ter uma vigilância maior, para que essa pedra, digamos em outro termo, não fique empoeirada, perca
o brilho, a beleza dela, o polimento dela, né? E que ela não receba ranhuras, que ela não receba rachaduras. E para que ela não receba ranhuras e rachaduras, ele tem que estar sempre o quê? Vigilante. Vigilante com as suas atitudes. E o que acontece? Nós, maçons e não maçons, vivemos num mundo muito atribulado, que nos jogam a todo instante diante de situações do erro e do acerto, do bom e do mal, do certo e do errado. E se manter puro e limpo é difícil. Eu vejo alguns, não tirando mérito, né, de você, lógico, de filósofos, ou de sociólogos, ou de teólogos, que podemos citar Leandro Carnal, Pastor Cláudio e Sérgio Cortella. Mas será que eles conseguem ser aquilo que eles passam? Eu creio que não, mas eu não estou criticando eles, porque eles são humanos também. Eu às vezes fico vendo frases filosóficas, frases lindas e maravilhosas, mas que eu fico pensando assim, gente, para colocar na prática todo dia, talvez só se eu fosse, estivesse dentro, digamos, no Tibete, junto com os monges, ou num convento até, ou num mosteiro, porque eles têm esses pensamentos todos, etc. Mas talvez eles estão diante de tanto contraste do dia a dia. Eu creio que não. Então existem frases filosóficas que eu acho linda e maravilhosa, mas que para se colocar aquilo em prática, nós, vamos ser sinceros, deveríamos estar num desses lugares que eu citei. Mas não estou falando com isso que nós não tenhamos que deixar de ler e colocar em prática essas frases filosóficas, esses pensamentos filosóficos. Eu não estou dizendo isso, mas que é difícil, eu tenho certeza que é. E nós maçons? Por isso que nós maçons temos que nos preparar mais ainda para isso. Nós temos que ser mais ainda vigilante, porque nós recebemos as ferramentas para trabalhar pelo nosso bem melhor. Então, o que é difícil? É difícil ser aprendiz? É. Eu quero deixar aqui bem claro que é difícil ser aprendiz? É. É difícil ser companheiro? É. Mas é muito mais difícil ser um mestre, por conta de toda a sabedoria que ele já recebeu e colocar em prática. Veja se não é difícil colocar um determinado item que a maçonaria nos coloca. Vencer minha paixão, submeter minha vontade e fazer novos progressos na maçonaria. É muito difícil. O mestre, ele tem que ser um exemplo para os aprendizes, eles têm que ser um exemplo para os companheiros, ele tem que ser um exemplo para os mestres e ele tem que ser um exemplo para a sociedade. A cobrança é bem maior, mas você recebe as ferramentas para que você mantenha a sua vida limpa e pura, o mais próximo possível. Então a mensagem o ensinamento que eu gostaria de passar com toda a humildade é um ensinamento que eu passo, que eu recebo e que eu procuro estar próximo o máximo. Eu não estou o correto, mas procuro ser o mais correto possível. Eu não sou 100% certo.
Eu tenho essa consciência, mas tenho também a consciência de que eu não devo parar de me corrigir, me vigiar sempre. É isso, meus irmãos e meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com outros irmãos maçons, com outros amigos, e que também, se possível, se inscrevam no canal para receber outros vídeos. Até o próximo vídeo. Estarei aqui já com muita vontade, com muito prazer de estar apresentando um novo vídeo para vocês e compartilhando entre nós todos um momento de reflexão. Até lá.